Alô, meus queridos, voltamos mais uma vez a conversar um pouco sobre a palavra do Senhor e, como sempre, assuntos de alta relevância que nós precisamos dar toda a atenção, porque cremos que é da vontade do Senhor que nós façamos isto, que eu fale daqui e você que está do outro lado também procure passar ao máximo as pessoas, seus conhecidos, incentivar as pessoas a assistir estes vídeos, porque eles são de grande relevância na obra do Senhor. Nós estamos evangelizando, nós estamos pregando a palavra do Senhor, e isto é maravilhoso. E nós vamos falar hoje sobre um assunto, eu creio que todo mundo vai gostar muito. Hoje nós vamos falar de profecia. Profecia e referente a fatos presentes que todos nós precisamos conhecer. Nós vamos ler um pouco a palavra do Senhor aqui no livro de Amós, Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos ler um pouquinho. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, isto é maravilhoso, como Deus como Deus age. É Deus conosco mesmo, isso. Às vezes eu fico pensando como é que Deus valoriza tanto a nós, os homens, ao ponto de fazer o que Ele já fez por nós. Seu Filho Jesus morrer na cruz por nós, e nós estamos hoje aqui durante todo o tempo, Senhor, atento, preocupado com este homem, aqueles que já foram resgatados, aqueles que já foram salvos e também aqueles que ainda não foram. E a toda a humanidade, o Senhor, Ele quer que todos sejam salvos. Então, sobre este assunto, nós vamos apenas relembrar, porque eu creio que muitos já conhecem este texto da palavra do Senhor. E também eu quero fazer uma pequena retrospectiva alguma coisa que a gente já falou. O último vídeo, por exemplo, nós falamos muito sobre a questão da idolatria. Nós continuamos lendo a Bíblia. Normalmente aqui nós, quando termina lá o Apocalipse, a gente volta a ler de novo. E agora nós estamos lendo outra vez, estamos no livro de Deuteronômio. E no último vídeo nós falamos sobre esta questão da idolatria, que é uma coisa que muito aborrece o Senhor, e reafirmamos a palavra do Senhor para que aquele que é idólatra tenha cuidado, deixe este negócio de lado, essas convicções, e se identifique com a palavra de Deus. E, continuando no assunto de hoje, nós vamos falar sobre uma experiência bem recente. Recente, eu digo, tem talvez um ano, e eu só agora tenho tido a oportunidade de fazer este vídeo. E vamos lá. Vou falar sobre um sonho que eu tive certa vez, e que nos chamou muita atenção. Eu tenho certeza que Deus falou através daquele sonho. Porque os sonhos, eles existem e nem sempre são a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente come um pouco a mais ou está preocupado e tem sonhos,
mas outros são sonhos do Senhor mesmo. Eu creio que este foi um sonho que o Senhor deu para testemunho, para o cumprimento da sua palavra. Eu sonhei, meus queridos, que eu estava num certo lugar, um lugar bem conhecido, e de repente eu olhava para o céu e via que o céu era como se fosse um grande quadro, um grande painel, virou toda a extensão do firmamento, ficou tomado por aquelas figuras. Eram figuras de pessoas, na verdade tinha muitas figuras que não deu nem para olhar todas. E o que me ocorreu foi que aquelas eram figuras de pessoas bíblicas, que eu creio desde as mais antigas. Eu não identifiquei nenhum, né? Deus não me permitiu ver isto, mas eu creio mesmo que, pelo que o Espírito testifica, que ali estava certamente Moisés, Abraão, Davi, aqueles servos do Senhor mais que foram realmente muito usados pelo Senhor, e figuras diversas que eu não pude identificar todas, mas o céu ficou todo tomado por aquele quadro, que era um espetáculo, uma coisa maravilhosa. E era como se fosse noite, e aquilo era iluminado por uma luz muito perfeita que dava para a gente identificar tudo, cada detalhe. Então eu fiquei notando, fiquei maravilhada com aquilo e observei algumas coisas. Tinham poucas pessoas observando na rua. Eu observava também que havia uma igreja evangélica, bem pertinho, os crentes estavam lá orando. Ninguém saiu para ver nada. E aquele, não sei se é a expressão certa, mas aquele quadro, aquele espetáculo maravilhoso, do jeito que ele veio, ele saiu. E quando desapareceu, as pessoas ficaram apavoradas, porque começou uma falação muito grande, uma tribulação, uma agonia. Que coisa é essa? Ninguém tinha visto nunca um negócio daquele. E eu via que as emissoras de televisão, as pessoas, todas ficaram assim, digamos assim, desnorteadas, sem chão mesmo, sem entender nada e com medo, apavorados. E eles me perguntavam: você viu? Eu falei: vi. E quando eu acordei, eu fiquei preocupada com aquilo, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele, e eu tinha certeza que Deus estava mostrando algo. E isto foi... Ainda não tinha começado esta pandemia, mas eu sabia que coisas muito difíceis viriam. E ficamos aguardando, né? Então, hoje que nós já temos visto muita coisa acontecer, coisas que nós não imaginávamos, e que se encaminha para um rumo que nós só podemos descrever como sendo realmente o final dos tempos, sendo o final desse projeto eterno de Deus, essa etapa que vai até o Apocalipse. E entendi aquilo ali como um confronto do Senhor conosco, com os homens. É como se Deus reunisse assim aqueles personagens todos, aqueles que todos eles se identificam na palavra com fatos, com situações, com tempos,
e com várias coisas que a gente pode meditar e vamos ver, podemos identificar muita coisa que já aconteceu até aqui. Então, hoje eu entendi muito claramente e achei por bem gravar este vídeo, porque Deus ele não dá as coisas apenas para que a gente fique bem informado e guarde aquilo para nós. É da vontade do Senhor que isto seja falado, seja divulgado ao máximo, né? Desculpa, mas eu estou com a garganta um pouco afetada, mas se não ficar bom eu vou fazer outro. Então, continuando, houve este confronto, Deus com o homem, foi o que eu entendi. E assim, eu pude entender também que foi um marco, que foi um tempo digamos assim, de encerramentos de etapas no plano de Deus para nós. Tanto que não demorou muito, já veio a pandemia, como todos sabem, nós tivemos muitos problemas na área política também. E de lá para cá nós tem se intensificado esta realidade muito dura que nós temos visto, que é a pretensão audaciosa do comunismo se instalar não só no país, mas no mundo. E para todos aqueles que temem ao Senhor e que conhecem o que é o comunismo de verdade, né? Porque infelizmente tem muitas pessoas enganadas pelas boas conversas dos homens, que o comunismo é muito bom, que as pessoas são supridas em todas as suas necessidades, mas na verdade, meus queridos, o comunismo é uma coisa terrível, que nós nunca deveríamos desejar para ninguém. E nós temos visto esta investida muito grande desta coisa entrar na nação e no mundo, e não parou, e já veio a pandemia, e já sofremos muito, e até eu estava lembrando agora como é que a palavra de Deus ela se cumpre quando fala lá no livro de Apocalipse sobre a questão do anticristo, do falso profeta, como e o sofrimento que as pessoas vão passar. Também nós sabemos muito sobre o sofrimento, inclusive, da igreja. Eu fiquei pensando, muitas vezes eu pensava, meu Deus, como será que vai ser, que a igreja vai sofrer, como é que vão prender os crentes, os pastores, como é que vai ser isso? Eu achava que o governo ia simplesmente, sei lá, proibir, mas não, assim, quando a gente vê a coisa na prática, a gente vê como é muito fácil acontecer, e é uma coisa que a gente não pode evitar, até porque é cumprimento da palavra do Senhor, que estas coisas aconteçam. E nós vemos como foi tão fácil para que nós fôssemos pegos assim de surpresa. Já até falei uma vez, de repente, num piscar de olho, colocar uma careta em cada um de nós, nos trancar em casa, e dá para a gente ter uma ideia da nossa força diante da força daqueles que estão intentando contra nós, contra a igreja do Senhor, contra a sociedade, que são pessoas malignas,
que eu acredito que para muitos que estão ouvindo devem saber muito bem de que se trata, né? O intento destas pessoas de refazerem o mundo, digamos assim, né? Não estão gostando do jeito que as coisas estão indo e querem refazer o mundo. Inclusive, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, muita coisa a gente não... Se você for ver através das emissoras de televisão, você fica sem saber nada, mas podemos ver através de fontes fiéis que as notícias que nós não podemos desprezar nunca, como a questão do grande reset que estão programando, que é uma reprogramação do mundo. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma notícia de uma pessoa muito bem credenciada, uma pessoa confiável, eles dizendo assim: em 2030 você não terá mais nada, nós não teremos mais nada. Então isso é apenas uma luzinha que se dá em cima do comunismo para mostrar o que poderá acontecer. Eles têm agenda para 2021, 2023, não sei lá, 2030. Eu não confesso para vocês que eu não sou especialista nesses assuntos, apenas eu, por causa da responsabilidade diante do Senhor e na condição de ministra do Evangelho de Jesus, eu creio que nós precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. Então, nós sabemos muita informação e sabemos que elas são verdadeiras. Nós estamos diante da possibilidade desse grande reset realmente, que até o dinheiro vai deixar de ser a moeda que a gente já conhece, vai ser tudo mudado, né? Então nós sabemos que vai ser um tempo realmente muito difícil e que Deus está tratando com todos, até mesmo as instituições religiosas que pregam o Evangelho de Jesus, nós sabemos que estão provavelmente sem muitas, eu não sei até que ponto, mas tem havido muita dificuldade para continuar pregando o Evangelho daquela forma que vinha sendo pregada, e eu particularmente acredito mesmo que aquele tempo passou, que nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer fazer daqui para frente, e especialmente nós vemos uma coisa que é muito real, não podemos fugir disso. Deus parece que colocou cada um de nós na berlinda para que nós possamos consertar as nossas vidas naquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. E isto é uma grande verdade. Nós vemos que até mesmo voltando às igrejas, a assistência ficou difícil. Parece que depois dessas coisas todas, da pandemia, parece que foi descortinado assim para nós aqui nesta terra, muita coisa que nós não víamos, e a respeito da salvação, muita coisa o Senhor tem despertado a muitos e quer despertar a sua igreja. Deus não quer que nós sejamos iludidos, mas que nós sejamos conscientes do momento que nós estamos vivendo, da importância de nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor, porque o arrebatamento poderá ser a qualquer momento. Nós estamos na iminência de poder ver a manifestação do anticristo, do falso profeta, a manifestação de... Agora mesmo, a gente tem ouvido muito falar sobre umas picadinhas que estão querendo dar nas pessoas, que os efeitos poderão ser muito danosos,
E nós estamos realmente numa situação que eu creio que o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos permitido entrar para que nós não soframos dano. E Ele está dando tempo para que nós possamos nos corrigir, acertar as nossas vidas, porque Jesus vem buscar uma igreja que está em comunhão com Ele, que está em graça diante dEle. Ninguém espere que vai acertar a sua vida quando chegar lá no céu, porque não será assim. Nós precisamos estar prontos quando Jesus nos chamar. Quando tocar a trombeta, nós precisamos estar prontos. Então, meus queridos, uma coisa que me chamou a atenção naquele sonho é que havia uma igreja bem pertinho de mim, os irmãos lá, trancados, orando, e não viram nada. Isto eu vi como uma coisa muito grave, quer dizer o quê? Muitos que estão no ativismo religioso, crendo que estão fazendo a obra do Senhor, mas que não têm despertado para o fato de estarem distanciados da comunhão com Deus, daquilo que Deus realmente está querendo fazer, daquilo que Deus está fazendo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com este ativismo, porque ele precisa acontecer sim. A igreja precisa trabalhar, mas trabalhar de acordo com o propósito de Deus para que não estejamos trabalhando em vão. Não podemos ficar de maneira nenhuma desapercebidos daquilo que Deus está fazendo. E tem uma notícia muito boa também no meio disso tudo, é que nós cremos pela palavra que aqueles que estão no Senhor não sofrerão os danos, o sofrimento tão intenso que aqueles que não estão no Senhor irão sofrer. O Senhor estará sempre com o seu povo, sempre abençoando, então vamos deixar tudo o que pudermos, o que precisar, para que nós estejamos diante do Senhor, nos preparando, aperfeiçoando as nossas vidas, nos colocando na dispensação do Senhor para que Ele trate de nós, para que Ele nos cure, para que Ele nos liberte e, especialmente, aqueles que ainda não têm essa experiência de salvação com Deus, para que busquem ao Senhor, porque é este o propósito dele, que todos sejam salvos. Então, meus queridos, nós vamos encerrar aqui este vídeo, neste momento, e eu quero pedir para você que dê o seu like, né? Que você se inscreva, que divulgue o canal, porque isso é muito importante para nós, é muito necessário para a obra do Senhor, que ela cresça e se fortaleça, as pessoas que estão sendo, Deus tem dado a oportunidade de falar da obra dele, que nós possamos aproveitar bem esta oportunidade, este veículo que nós temos agora, que é a internet, este recurso maravilhoso que ele entra, vai nos lugares mais distantes, entra nos lugares mais difíceis, mesmo nos lugares impossíveis de se chegar de outra maneira, mas como Deus é bom, Ele nos tem dado este recurso e vamos aproveitar bem. Então, nós vamos ficando por aqui. Peço a você que rapidinho se inscreva no canal e nós nos despedimos aqui com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.